Esta é a nossa terceira reflexão sobre esse tema, paternidade e ansiedade. Irmãos, irmãs, eu lhes disse que muitos de nós não temos esta ligação íntima, aberta, livre com o Pai Celestial e sofremos tanto de ansiedade. Por quê? Porque os nossos pais não foram ou não traduziram esta paternidade de Deus para nós. Entende? E nós estamos então mesclando alguns textos sobre ansiedade e é preciso entendermos que a pessoa que vive constantemente dominada pela ansiedade não viu, não entendeu ainda este Deus como Pai. Não consegue descansar, vive então com a alma agitada. Então escute, meu irmão, quem entende a paternidade, quem entende esta ideia de paternidade, que Deus é o nosso Pai, descansa. O que nós vimos aqui sobre Pai? Vem de pater, que significa nutridor. É aquele que cuida, é aquele que protege, é aquele que provê. É isso que o Pai faz por nós. O que nós como pais precisamos fazer? Aprender com o Pai Celeste. É ser pai. E olha, nossos pais carnais, terrenos, os nossos avós, nossos primos, nossos familiares, que nos ensinaram e que foi nos ensinando sobre a vida. Só que eles não nos ensinaram como o Pai ensinou, o nosso Pai Celestial. Por isso a importância de estudarmos sobre paternidade. O Pai nosso que estais no céu, o Pai nosso que protege, que cuida, que nutre-nos. Então escute, amados, somos a porção do Papai dos céus. A Bíblia diz que nós somos porção dele. Entendeu? Os olhos de Deus estão sobre mim e sobre você. Os olhos dele estão sobre nós. Ele nos adotou, como vimos, em Cristo Jesus. Nós somos filhos de Deus e ele é o nosso Pai, porque ele nos adotou em seu Filho Jesus Cristo. Tem uma doutrina calvinista, reformada, baseada aqui na Bíblia, que fala sobre a adoção. Nós fomos adotados em Cristo pelo nosso Papai dos céus. Mas eu estou falando com algumas pessoas, e quem sabe é você, que não consegue entender esta ideia de pai, porque você não teve pai. Ou o pai que você teve foi um pai carrancudo, foi um pai bruto, foi um pai que te abusou de você. Quantos filhos machucados, marcados, estigmatizados, porque os pais violentaram. Quem sabe você que me ouve está aí com seus traumas, com seus complexos, com feridas na alma, porque o seu pai não foi o pai como Deus quis que fosse, projetou que fosse. Foi um pai abusador, foi um pai que fazia perguntas sem esperar você responder. Quantos que estão aí cheios de traumas, filhos que foram abusados. E você que me ouve, quem sabe é você, pai, que abusou, pedófilo, que abusou do teu filho, dos teus filhos, tem que pedir perdão. Quantos, meus irmãos, filhos que não entendem isso? Quantos de nós temos aí as nossas mazelas e não conseguimos falar com o nosso Pai? Porque quando nós oramos ao Pai Celestial, vem à nossa mente aquele pai difícil, aquele pai grosso, aquele pai que agredia a sua mãe, aquele pai que na verdade humilhou você lá com seus amigos, aquele pai que na verdade te batia, te machucava. E este é o problema. E o pior ainda é que muitos crentes
que já converteram, e quem sabe você, pai, que continua traduzindo para os seus filhos aquilo que os seus pais passaram para você, essas maldições de criação. Pais brutos, pais nervosos, pais agressivos, pais que causam medo. Quantos filhos amedrontados, porque os pais os amedrontaram. Então escute, o nosso pai é um pai que perdoa. Se perdoar aos homens, aqui em Mateus 6,14 fala que nosso pai é perdoador, ele perdoa. Ele não se afasta, ele não fica relembrando. Ele lança os nossos pecados no mar do esquecimento, como diz Miqueias. E ele coloca lá uma plaquinha, proibido pescar. Esta é a primeira característica, gente. Nosso pai é o pai perdoador. Ele te perdoou. E ninguém pode ficar lançando aí na sua cara os seus erros, os seus pecados. E ele renova o amor, ele renova. Lembra quando você era pequeno e errava? O que o seu pai fazia? Sai daqui, moleque. Anda logo. Eu te pegar, eu te quebro, hein? Se eu te pegar, eu te arrebento, hein? Já ouviu isso? Até hoje a gente ouve, até de crentes. Se eu pegar você, eu quebro seus dentes. Se eu pegar você, eu te esbagaço. Olha que declaração forte, estúpida. Se eu pegar você, eu vou te dar uma surra, Eugênio. Eu vou te bater tanto que todas as vezes que você lembrar, você vai cair. Então, o nosso Deus não. O nosso Pai Celestial não. O nosso Pai Celestial, quando você se chega diante dele arrependido, ele te perdoa. E ele fala com você, vai viver, vai. O que nosso pai carnal fazia? E o que teu pai faz? O que você tem feito com teu filho? Eu te disse, eu te falei. Não tem jeito para você. Eu já te avisei, você não tem jeito. Nosso pai, ele nos trata diferentes. A Bíblia diz que em Provérbios que o amor de Deus cobre multidão de pecados. O nosso pai não joga na nossa cara. Entendeu? O nosso pai não nos joga na nossa cara. Quantos de nós estamos cheios de culpas? Muitas vezes, culpa porque não sentem perdoados. Porque nosso pai carnal não perdoava. Quantos de nós, quantos que ainda trazem aí esses fantasmas na mente? Porque o pai era um pai carcereiro, era um pai agressor, era um pai que dava medo. Por que nós vemos hoje tantas crianças, tantos adolescentes nas drogas saíram de casa? Porque não aguentavam o pai. Pai ditador, pai carcereiro, pai que era mais um bicho, um animal. O nosso pai não. E é isso que precisamos de entender. E é isso que Deus quer nos fazer entender. Ter a visão dele como pai perdoador, que protege, que nutre, que cuida. Entende? Muitas das nossas culpas, de alguma forma, está lá atrás. Né? Os nossos pais que apontavam o erro para nós. E é isso que o diabo explora. Porque o diabo, ele aproveita isso aí que está na tua mente, as suas culpas. Para quê? Para jogar na nossa cara. A Bíblia diz que o diabo é o nosso acusador. Ele aproveita da nossa culpa para roubar o nosso relacionamento com o nosso Pai Celestial. E o propósito de compartilhar com vocês sobre paternidade e ansiedade é que você entenda que o nosso Pai Celestial, o nosso papai, ele nos perdoa, ele não nos deu um espírito de medo para ficarmos outra vez apavorizados, aterrorizados. Em Romanos capítulo 5, versículo 1 diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz. Escute, nós fomos aceitos pelo nosso Pai. Se você não cuidar com esta coisa, e se você não se achar perdoado, você não avança.
Quantas pessoas bloqueadas por isso. É você, minha irmã. Eu estou falando neste momento com você que está aí bloqueada, bloqueado. Tem muitas pessoas infelizes hoje, porque ainda continuam escravas dos pais, daquele pai ditador, daquele pai bruto. E quem sabe você tem desejado o guarda e o ódio, porque o seu pai, que talvez até morreu. Algum tempo atrás eu ouvi isso, de um filho, o pai estava ali no caixão e ele chegou agora, desgraçado. Faça o que você fazia comigo, miserável, faça. Seu desgraçado, tá aí, ó, vai pro inferno, desgraçado. Já pensou? Eu vi e ouvi isso de um filho, e ele contou para mim o quanto seu pai bateu nele, abusou. Tem pessoas presas, bloqueadas. O nosso pai está me usando agora para dizer para você: filho, eu te perdoo, eu sou um pai perdoador. O perdão que este Pai Celestial nos dá, irmãos, é esse perdão que nos tira da ansiedade. Muitos ansiosos estão, muitos de nós, porque não sentimos ainda perdoados. Temos medo do Pai Celestial e não podemos ter medo. É preciso tomar posse deste perdão, desse Pai. Nosso Pai já tratou-nos. O perdão torna a vida prazerosa, alegre, livre. Agora, a falta de perdão, a pessoa fica presa, sentindo-se condenada. Então, a primeira característica deste pai, ele é um pai perdoador. Nós estamos refletindo, continuando nosso estudo sobre ansiedade, paternidade e ansiedade. Mateus capítulo 11, versículo 25 fala que este pai, ele comunica com o filho. Aqui fala, por aquele tempo, chamou Jesus e ele diz: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultastes essas coisas aos sábios e a revelastes aos pequeninos. Olha para você ver. Sim, ó Pai, porque isso foi do seu agrado. É Jesus dizendo a Deus. Então nosso pai comunica com o filho o que ele quer. Jesus vira e diz: Pai, tu ocultaste isso aos sábios, e tu revelaste aos pequeninos que tu me destes. Então este nosso pai, ele conversa conosco, ele comunica aos seus filhos a vontade dele. Entendeu? Não é assim? Ele comunica, ele orienta. O Senhor não fala com sábios e instruídos, porque os instruídos, os sábios, estão cheios de coisa, superstição, de vaidade, de altivez. Ele fala com os pequeninos dele, como eu e você. Ele quer manter um relacionamento. Tem gente que decide as coisas sem conversar com o papai. Deus vai colocar ele numa situação onde ele não tenha mais o que fazer. Sabe por quê? Porque Deus quer que eu e você sejamos humildes. Sabe o que significa humildade? Humilde é aquele que se abaixa. Ele fala com os pequeninos. Por isso que temos de orar para que ele faça as coisas da maneira dele. Nós oramos sem cessar para que os nossos ouvidos sejam ajustados à boca dele. Ele diz para que nós nos acheguemos mais perto dele e ouçamos ele. A oração sem cessar tem essa ideia de encostar o meu ouvido para saber a vontade de papai, do pai. Entendeu? Sabia que, e eu quero dizer que muitas vezes eu fui um pai assim meio quieto, um pai que deixava um pouquinho no início algumas coisas só para Giselda. E olha, você que é pai que me ouve, escute, você que é pai que me ouve, é preciso você direcionar. Quando você leva a sua criança lá no shopping, coloca no lugar lá, o que você fala? Filho, olha, quando você leva seu filho no lugar de festa, o que você fala? O que o pai diz? Olha, cuide com os brinquedos, você vai respeitar a tia, viu? Você entende? Deus orienta. Assim nós como pais também precisamos de orientar os nossos filhos. Deixar a casa com ordem. Uma casa sem ordem é terrível. Terrível.
O nosso Pai Celestial é um Pai ordeiro, é um Pai organizado, e é por isso que de vez em quando Ele permite algumas coisas nos acontecerem. Para quê? Para que nós sejamos humildes e Ele possa nos guiar, nos direcionar. O homem, você pai, você marido, deve ajudar a sua esposa. Para que ouçamos a vontade do Pai Celestial, precisamos de plantar isso para que nossos filhos saibam futuramente temer ao Pai Celestial. Então o nosso Pai também, Ele é aquele que restaura. Em Atos capítulo 1, versículos 6 e 7 diz: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este tempo que restaurará o reino a Israel? Os discípulos trouxeram um problema e apresentaram ao Senhor: será este o tempo? Então nosso Pai é o Pai que restaura. Um filho afastado é o tempo, Deus tem um tempo, o Pai, de trazê-lo. Um casamento tem um tempo de ser restaurado. Qual será o tempo? Perguntou aqui os discípulos. Qual será o tempo que o Senhor vai restaurar? E aqui diz: não lhes compete saber tempo, época que o Pai reservou. Meus irmãos, escuta, meu irmão. Você fala: mas Pai, até hoje o Senhor, o nosso Pai, faz os seus arranjos. Ele tem os arranjos dele. E Ele quer que você saiba que Ele tem a administração do tempo. Quem sabe o seu filho está desviado. Quem sabe você está passando algumas dificuldades. O Senhor resolve o problema dentro do tempo dele, do Kairós. Então, Ele tem o tempo determinado para todas as coisas. O nosso coração tem de aprender como filhos, descansar nele. Deus faz os seus arranjos. Eclesiastes 3 diz que tudo tem o propósito. Há um tempo para todo o propósito e o modo. Ele revela o tempo e o modo. Tempo é um decreto do Pai. O Pai tem uma atitude, sabe, de misericórdia também. Então escute aqui antes, eu quero falar com você. Quem sabe você está preocupado aí, tanto tempo, quando que o Senhor vai restaurar meu casamento, Pai? Quando que o Senhor vai fazer isso, aquilo, outro? Descanse e entrega isso ao Pai. Entendeu? O nosso Pai, então, Ele é um Pai de misericórdia. Em 2 Coríntios 1,3 diz: bendito Deus e Pai. Olha para você ver. E aqui fala de misericórdia. Deus relembra a soberania e Pai relembra o amor. O nosso Deus é soberano, mas o nosso Deus é soberano, mas o nosso Pai, Ele é amoroso. Ele pode promover uma dor sem amor? Não. Só que nós não conseguimos imaginar um pai amoroso permitindo a dor, não é? Nós mesmos conduzimos nossos filhos à dor, porque não é o tempo. Esses dias minha filha pediu para mim algo, eu falei assim: filha, agora não, vamos esperar um tempo. Seu filho pede algo e você não dá, e isso gera nele o quê? Uma angústia. Assim também o nosso Pai, o Pai de misericórdia, tem o tempo dele. A dor, irmãos, a dor que nosso Pai permite nos sobrevir é um dos instrumentos pelo qual a glória de Deus se forma em nós. Entendeu? Olha, a palavra de Deus, são 3 coisas que formam em nós a glória de Deus: a palavra, o Espírito e a dor. Isso mesmo. A palavra, o Espírito de Deus e tem a dor. São os instrumentos de Deus para gerar a vida de Cristo em nós, a glória de Deus em nós, a vida do seu Filho em nós. E aqui fala: bendito Deus Pai de misericórdia e consolação. A palavra misericórdia, na verdade, é uma junção de 2 palavras, grega e latina. Misere vem de miséria, e cardia, então, é uma compaixão pela miséria do homem. É isso que significa misericórdia. Sem Deus, não há sentido em viver. Todos os dias precisamos de uma visitação da misericórdia de Deus. Entendeu? Eu quero até aproveitar aqui e falar com os irmãos qual é a diferença entre misericórdia e graça.
Misericórdia e graça são frequentemente confundidas. Entendeu? Não são a mesma coisa. A misericórdia é Deus não nos castigando como merece os nossos pecados. E a graça é Deus nos abençoando apesar de não merecermos. Misericórdia é a libertação do julgamento, enquanto graça é estender bondade aos indignos. Não merecemos nada de Deus. Deus não nos deve nada. Mas Ele é um Deus de misericórdia e graça. O ser humano, presta atenção, é miserável, é pobre, é dependente da misericórdia de Deus, da compaixão dele pela nossa miséria. O ser humano sem Deus, ele não tem sentido nenhum de viver nesta vida. O ser humano precisa de uma visitação todo dia, de cuidado, de amor todo dia. É como se ele acordasse todo dia, o nosso Deus, de manhã, e enchesse o pulmão e dissesse: hoje eu vou ter compaixão do meu filho, eu vou ter misericórdia do meu filho, vou ter compaixão pela miséria dele. O nosso Pai, ele não distancia, ele não fica ressentido. Sabe? Se o nosso filho não nos trata bem, o nosso Pai Celeste, e nós muitas vezes somos grossos, não perdoamos, nosso Pai Celeste é diferente. A sua misericórdia todo dia se renova. Já pensou? Já pensou todo dia você dizer para o seu filho, para a sua filha: filho, há um novo dia e eu quero renovar contigo a misericórdia. Quantos que levantaram azedos hoje? Quem sabe é você. Amargurado, reclamando. Nós somos maus, irmãos, desobedientes, ruins, não é verdade? Nós somos maus, ruins, desobedientes, rebeldes, pretensiosos. Nós somos vaidosos, mas mesmo assim, o nosso Pai, Ele usa de bondade e de misericórdia para conosco. Ele tem compaixão da nossa miséria, porque nós somos ruins, maus, desobedientes. Então fala com o papai hoje do céu, me visite no meu azedume, no meu jeito difícil de ser. Visita-me, meu Deus, meu Pai, nesse meu jeito complicado de ser. Nós precisamos, amados, de aprender mais sobre esse papai dos céus, este Pai. Nós só iremos controlar, administrar a problemática da ansiedade quando nós entendermos a paternidade. Fala com Deus, Deus tem compaixão. E Deus renova todos os dias as suas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Elas não têm fim. Ele se propõe a fazer isso. Ele é um Deus de amor que fez conosco uma aliança, irmãos. Uma aliança de misericórdia, uma aliança de fidelidade, uma aliança de plenitude, uma aliança de prazer, uma aliança de harmonia. Ele cumpre a parte dele. Então ele nos dá o seu bendito Espírito. Em João 14 ele fala: quem faz isso não é o filho, é o Pai. E ele diz: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador para que esteja. E esta palavra aqui, Consolador, no grego, paráclito, significa um convocado, significa alguém que foi colocado ao meu lado, ao seu lado. Escute, aqui fala, meus irmãos, sabe, do medo. E eu sempre gosto de dizer, e nós falamos na última mensagem, o medo é o irmão gêmeo da solidão. Sabe o que nosso Pai diz? Eu não quero que você tenha medo. E para que você não tenha medo, eu vou colocar alguém ao seu lado. Dá para você entender isso? Você que está aí tão ansioso, tão ansiosa, preocupada, com medo. Descanse no Pai. E o Pai colocou ao meu lado, ao seu lado, o Paráclito, o Espírito, o Consolador, para estar ao nosso lado, nos ajudando. É esse Espírito que ora por nós com gemidos inexprimíveis. E a Bíblia diz que nós não sabemos orar, e esse Espírito, o Paráclito, ora por nós. Entendeu?
A Bíblia diz a Isaías que nós iríamos ouvir uma voz atrás de nós, que é essa voz do Espírito. Este é o caminho, andai por ele, andai por ele. Este Espírito que é o nosso companheiro incomparável, dizendo para nós, faça isso, faça aquilo. Ele é um santo comunicador. O Espírito Santo nos revela os desígnios do Pai. O Pai não quer nos deixar desamparados, irmãos. Então escute, não entristeça o Espírito Santo, não apaga o Espírito Santo, não apaga a voz do Espírito dentro de você, jovem, você moça que me ouve. Não entristeçam. Quantos erros que os jovens cometem. E se você tem pecado, jovem, peça perdão ao Papai do céu. Peça a Ele, Papai, renove dentro de mim esta voz, fala comigo. Escuta, jovens, vocês têm que ouvir muito a voz de Deus, porque o jovem, na verdade, tem muitas decisões. Eu estou com quase 52 anos, eu tenho poucas decisões em comparação a vocês que estão me ouvindo, jovens. Mas escute, fale com o Paráclito, fale com o Espírito. O Papai não quer nos deixar separados, perdidos, em confusão. Escute, você nunca fica só. E quando nós entendemos essa paternidade que eu estou explicando para vocês aqui, quando nós entendemos que Ele mandou o Paráclitos, isso tira a ansiedade. Você não está só. E isso gera em nós o quê? Segurança, confiança. Em todas as situações da vida, este Paráclito vai vir e está contigo, te consolando, dando direção necessária. Eu gosto aqui de Lucas capítulo 11, versículo 9, quando na verdade o Senhor diz, pedi e dá-se-vos-á, batei e abri, buscai. Qual dentre vós, que é o pai, que seu filho pedir um pão, lhe dará uma pedra? Te pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vós que sois maus, sabeis dar as boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial. Então depois que a gente entende isso, a gente passa a bater, buscar, pedir. Senhor, me dá do teu Espírito, Senhor. Senhor, me encha do teu Espírito. Me encha, Senhor. Você tem que pedir a Deus, ao Pai, me encha. Porque se nós formos cheios do Espírito Santo, que outra coisa necessitamos, irmãos? Pode cair 1000 à direita, 10.000 à esquerda, 10.000 à sua direita, e tu não serás abalado. Nós não seremos abalados se nós estivermos cheios do Espírito. Jesus foi cheio do Espírito Santo, ele passou pelo batismo de arrependimento. Então é preciso orar, Deus, não me deixe dormir com esse pecado pendente, com minha esposa, com meu marido. Não me deixe dormir com esse problema com os meus filhos. Não me deixe dormir sem pedir perdão. Eu bato, eu busco, eu peço. Dá-me a porção maior deste santo Paráclito. Amados, quantos problemas resolveríamos sozinhos se fôssemos cheios? Temos que buscar o Espírito. Ele pode nos dizer tudo o que precisamos fazer. O que nós temos é nos submeter a um batismo de arrependimento. Este Pai nos deu este companheiro. Quando meu pai terreno é companheiro de um filho, quando o pai terreno é companheiro, e o seu pai aí, você amado, faz uma grande diferença. Quando você é amigo do seu filho, facilita mais seu filho entender a imagem do Pai Celestial que é amigo. E eu quero aproveitar para a gente começar a terminar, eu quero desafiar você, pai. Seja mais amigo do teu filho, seja mais amigo da tua filha. Guarda o coração do teu filho. Pai, é você homem. Responsabilidade nossa como homens. Porque Deus quer traduzir a paternidade dele através dos meus cuidados para com a minha filha. Para que a minha filha Luninha, para que a minha filha Melissa compreenda esta paternidade do Pai Celestial. Ela precisa aprender comigo como pai. É verdade que nós somos frágeis, pecadores, temos nossos defeitos, mas quando errarmos, falamos com eles. Errei, filho. Errei, filha. Maravilhoso, irmãos. Este é o nosso Pai.
mas nosso Pai também é um Pai que trabalha por nós. Aqui em João 5,17 diz: mas ele lhes disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Você tem um Pai que trabalha. A Bíblia diz em Isaías 64, porque desde a antiguidade nunca se viu e ouviu um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Você aprendeu um negócio desse? Ei, minha irmã, isso tira a ansiedade nossa, ué. Isso nos faz vencer a preocupação, a inquietude. Deus está trabalhando. Deus está agindo. Ele move os céus. Ele tem os seus exércitos. Ele governa todas as coisas desta terra. Ele trabalha o tempo todo para nós. Para quem nós pais trabalhamos? Eu trabalho para abençoar minhas filhas. Eu quero ver o melhor para elas. Não é assim? Muitas vezes nós como pais até erramos de tanto fazer o bem para eles. É porque nós somos pais imperfeitos. Nós trabalhamos pelos nossos filhos. Este Deus faz arranjos o tempo todo, trabalhando para poder nos abençoar. Ele envia os seus anjos para trabalhar ao nosso favor. Ele trabalha ao nosso favor, gente. Ele não tira os olhos de nós. Ele trabalha para que nós tenhamos um relacionamento abençoado. O nosso irmão mais velho, Jesus, também trabalha. Quando uma tragédia acontece com a gente, sabe, o nosso papai não quis resolver. Mas por quê? Ele sabe de tudo e todas as coisas. Ele contribui para o bem e ele permite como pai, porque ele sabe que não é o momento. Ele trabalha, ele relaciona com profundo equilíbrio. Por isso não falta bem algum àqueles que ele amam. O nosso coração precisa descansar nesta paternidade dele. Em João 6,32, ele fala: em verdade vos digo que não foi Moisés que vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão veio do Pai. Ele alimenta materialmente, espiritualmente. O nosso alimento veio de Deus, que é o nosso Pai. Ele veio, olha, o pão, a roupa que eu visto, que você veste, minha irmã, os cuidados, o carro que você deu à tua filha, o carro que você tem, não veio do teu trabalho se não fosse o Pai que te desse saúde, que te desse, na verdade, determinação, ânimo, em meio às angústias da vida. Se as misericórdias do nosso Pai não se renovassem em nossas vidas, nós não estaríamos aqui. Quem providencia o alimento é o Pai. Quem providencia o alimento é Deus. Eu estava ouvindo de um dia alguém orando e começou a orar e falou assim: ó Jesus, muito obrigado por esse alimento, no almoço especial. Muito obrigado, Jesus, por esse alimento. Muito obrigado, Jesus, por estarmos aqui. Muito obrigado, Jesus, por esse pão. Aí depois o pastor Alan repreendeu e falou assim: gente, é agradecer a Deus em nome de Jesus. É o Pai Celestial. E muitas vezes erramos. Quem providencia o alimento é Deus. Entendeu? É Deus. E quando Deus não providencia, é porque Ele quer nos ensinar uma direção diferente. Quem sabe a senhora está me ouvindo aí, mas por que Deus cuida, pastor? E Deus está deixando acontecer isso comigo? Deus, nosso Pai, Ele sabe, nós somos como crianças nas mãos dEle. Tem horas que nossos filhos fazem os pedidos para depois deixar no chão lá a sua criança. Assim também somos nós com Deus. Nós passamos privações, lutas, sabe por quê? Deus permite. Nem tudo que seu filho pede para você comprar, você vai comprar correndo. Por quê? Não é o momento, ele não está maduro ainda, ele não está pronto para receber aquilo. Toda limitação que o Pai traz é para nossa proteção. Entendeu? Se algum tempo atrás eu tivesse o que eu tenho hoje, recebesse o salário que eu recebo hoje, sabe? Talvez eu teria feito besteira, porque eu era limitado, eu não tinha maturidade. O nosso Pai tem como finalidade
e permite a limitação para nos proteger. Talvez você está pedindo a Deus aí, pedindo ao Pai, e o Pai está falando: espera, filho, espera, descanse. É aquela ideia que eu já falei com os irmãos do Salmo 37. Agrada-te do Senhor. O que significa isso? É eu ficar trabalhando, eu quero fazer jejum, eu quero ler a Bíblia todo dia, eu quero orar todo dia, eu quero sair fazendo as obras do Pai para agradá-lo. A ideia do versículo, sabe qual é? Agrada-te do Senhor. Tudo que Ele está fazendo, ainda que você esteja passando um momento de escassez, de lutas, de problemas, ainda que você esteja passando em um momento, sabe, de sequidão, agrada-te do Senhor. Você vai dizer assim: ó Pai, eu sei que o Senhor quer o melhor para mim, eu quero ficar feliz com o que o Senhor está fazendo. É essa a ideia. Mas descansa nele, Ele é o Pai. O nosso Pai tem como finalidade, e está permitindo isso, para nos proteger. Aqui em João 10, 25 diz: respondeu-lhe Jesus: já vos disse, e não credes as obras que eu faço em nome do meu Pai, testifica ao meu respeito. Mas vós não credes porque não sois as minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E Jesus respondeu: eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome de meu Pai falam de mim. Jesus falou assim: olha, o meu Pai me deu, elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrebatar da minha mão. Meu Pai que as deu para mim é maior do que todos, ninguém as pode arrebatar, arrancar. E a ideia de arrancar aqui, olha, é como se fosse pegando uma planta e de uma vez arrancando. Eu e o Pai somos um. A ideia é que Deus tem nossas vidas em suas mãos. Ninguém toca na sua vida, a não ser que o Pai consinta, a não ser que o Pai diga pode. Lembra de Jó? Lembra de Paulo? Entendeu? Só vai acontecer se Deus permitir. Pode desejar o que quiser contra você, pode levantar calúnia contra você. Sabe o que você tem que fazer, minha irmã? O Pai te ensina a descansar, a lançar sobre ele toda essa inquietude, essa preocupação, este medo. Só vai te acontecer isso se Ele quiser. E se Ele quiser, Ele vai prover você no sustento. Vai te sustentar, Ele vai estar contigo. É o que a Bíblia diz em Coríntios, que não vem provação além das nossas forças. O que a Bíblia diz em João? Não se turbe o vosso coração, credes em mim, crede também. Crede em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, mas eu vou vos preparar lugar e voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também, mas eu enviarei o Consolador. Nosso Pai é o Deus da providência. E eu estou pregando isso aqui, essa reflexão sobre paternidade e ansiedade, para que nós sejamos curados. É o Deus da providência que provê. Ele provê a moradia. Ele já foi prover a moradia nossa. E escute, se você não tem casa ainda, e você fala: pastor, não tem casa não, mas todo mês você tem o dinheiro do aluguel. Esse é o Pai nosso, o Pai que é equilibrado. Ele chamou para si a responsabilidade quanto à nossa moradia. Ele já preparou tudo. Louvado seja Deus. Ele não nos deixa só. Entende? Ele é o Pai que nos arrancará deste mundo. Ele tem responsabilidade de nos tirar deste mundo. O Pai que não faz acepção de pessoas. Sabia que Deus não faz acepção de pessoas? Quem sabe, minha querida, você que me ouve, se sente desprezada, desdenhada, porque na tua casa você sempre foi desprezada, você sempre foi desprezado. Mas o Pai não te despreza, Ele não faz acepção de pessoas. Ele é o Pai que te valoriza, Ele é o Pai que olha para você, não pelo que você tem, mas pelo que você é. E você é precioso para Ele, aos olhos dEle. Para Ele não existe cor, não existe altura, não existe intelectual analfabeto. Para Ele,
Nós somos amados. Ele te ama. Olha, você que está preso nesse presídio, Deus te ama. E Deus quer te fazer filho. Ele te ama. Quem sabe você se sente um zero à esquerda, você se sente sem valor, mas Ele te ama, Ele te valoriza, Ele te chama. Ainda que o teu pai e a tua mãe te abandonam, ainda que eles te abandonaram, ainda que a sociedade te abandonou, os amigos, o Pai Celestial te acolhe. Ele te acolhe. E eu quero começar a terminar e dizer para você o seguinte: Ele colocou sobre nós esse espírito de adoção, no qual podemos clamar, Paizinho, Abba, é ter intimidade com Ele. Peça ao Pai para que perdoe, para que Ele possa curar você destas mágoas, dessas arranhuras que você tem ainda contra seu pai, contra sua mãe, você que seu pai saiu de casa, você que talvez nem sabe quem é seu pai, porque você nunca o conheceu, nunca disseram, e você não sabe, você traz aí as revoltas, mas Deus está me usando para dizer para você que Ele quer ser o seu Pai, o Pai que cuida, o Pai que afaga, o Pai que valoriza, o Pai que protege, o Pai que nutre, o Pai da providência. É este Pai que quer ser o seu Pai, cuidar de você, Ele te valoriza. E aí você poderá agora, ao você casar, ou agora você que é pai carnal, você vai começar a tratar seus filhos diferente. E quem sabe você, pai que me ouve, sempre foi um pai distante, um pai grosso, um pai estúpido, um pai que causou tantos problemas aos seus filhos. Este é o momento de você pedir perdão para eles. Porque o Pai Celestial te perdoou, porque o Pai Celestial quer que você seja misericordioso. Misericórdia é ter compaixão da miséria das pessoas. Perdoa seu pai. Seu pai talvez fez tudo aquilo com você porque era um errante, ele não conheceu Deus. E ainda que ele conheceu foi um Deus da religião, não é este Deus da Bíblia. Esse Deus que ama, que perdoa, que valoriza. Escute, lance sobre o nosso Pai a tua preocupação, a tua ansiedade, esta angústia que está aí, essas feridas. Ele quer curar as feridas da tua alma, para que você seja liberto, para que você seja liberta, livre, para que você tenha paz, para que você viva uma vida abundante, porque o propósito de Deus foi que vivamos aqui uma vida abundante, através em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Esta reflexão, eu quero continuar falando sobre isso depois. Falamos sobre paternidade e ansiedade. E eu quero orar por você agora. Você que está aí na tua casa, no seu escritório. Você que clicou aqui, olha. Você que me ouve nesta rádio. Você que essa mensagem está chegando aí. Não importa qual tempo que ela foi gravada e colocada e você está ouvindo. Não existe, sabe, magnetismo, não existe nada que prenda a palavra da graça do Senhor, e este é um meio que Deus está usando para derramar sobre você a graça e te curar. Pai, eu quero te louvar, ó Pai, nosso Pai, eu me achego diante do Senhor como filho, pelo novo e vivo caminho que Jesus nos consagrou. Muito obrigado, Pai, pela tua bondade. O Senhor teve misericórdia de mim. O Senhor teve misericórdia dos meus irmãos, que foram salvos pela graça. E eu te peço agora, em nome do Senhor Jesus, Pai, para esta querida que está me ouvindo, esse querido, que guarda aí as mazelas, alguns traumas, algumas arranhuras, alguns filhos, Pai, que estão aí com sentimentos de culpa, alguns que estão, na verdade, entrevados, que estão presos dentro das suas emoções, alguns que neste momento estão me ouvindo, e eu te peço agora, Pai, derrame sobre eles esta graça, para que eles entendam sobre paternidade, sobre o Senhor que é um Deus bom, que é um Deus que perdoa, que é um Deus de misericórdia, é um Deus da providência, é o Deus que nos nutre. Eu repreendo agora todo este medo que esta mulher está vivendo, Senhor, em nome de Jesus. Eu repreendo agora todo este distanciamento
que há na vida deste Senhor. Em nome de Jesus, que haja cura. Me ensine a ser pai, nos ensine a ser pai, nos ensine, Pai, traduzir a tua paternidade para a vida dos nossos filhos. Me ensina a ser pai como pastor, pai espiritual. Me ensina a ser pai para poder traduzir a paternidade perfeita do Senhor. E eu quero colocar diante do Senhor agora toda a preocupação, toda a ansiedade, porque eu sei que o Senhor tem cuidado de nós. Dá-nos mais do teu Espírito, dá-nos mais do teu Espírito, dá-nos mais do teu Espírito. Esse Espírito Consolador, este Espírito Paráclito, que é ajudador, que está ao nosso lado. Dá-nos mais do teu Espírito, para que possamos aprender a descansar em Ti, esperar em Ti, confiar em Ti. Em nome de Jesus. Depois de algum tempo você aprende a diferença. A sutil diferença entre dar a mão e acorrentar uma alma. E você aprende que amar não significa apoiar-se. E que companhia nem sempre significa segurança. Começa a aprender que beijos não são contratos e que presentes não são promessas. Começa a aceitar suas derrotas com a cabeça erguida e os olhos adiante, com a graça de um adulto e com a tristeza de uma criança. Aprende a construir todas as suas estradas no hoje, porque o terreno do amanhã é incerto demais para os planos, e o futuro tem o costume de cair em meio ao vão. Depois de algum tempo você aprende que o sol queima se ficar exposto por muito tempo. E aprende que não importa o quanto você se importe, algumas pessoas simplesmente não se importam. E aceita que não importa quão boa seja uma pessoa, ela vai feri-lo de vez em quando, e você precisa perdoá-la por isso. Aprende que falar pode aliviar dores emocionais. Descobre que se leva anos para construir confiança e apenas segundos para destruí-la. E que você pode fazer coisas em um instante das quais se arrependerá pelo resto da vida. Aprende que verdadeiras amizades continuam a crescer mesmo a longas distâncias. E o que importa não é o que você tem na vida, mas quem você tem na vida. E que bons amigos são a família que nos permitiram escolher. Aprende que não temos de mudar de amigos se compreendemos que os amigos mudam. Percebe que seu melhor amigo e você podem fazer qualquer coisa, ou nada, e terem bons momentos juntos. Descobre que as pessoas com quem você mais se importa na vida são tomadas de você muito depressa. Por isso, sempre devemos deixar as pessoas que amamos com palavras amorosas. Pode ser a última vez que as vejamos. Aprende que as circunstâncias e os ambientes têm influência sobre nós, mas nós somos responsáveis por nós mesmos. Começa a aprender que não se deve comparar com os outros, mas com o melhor que pode ser. Descobre que se leva muito tempo para se tornar a pessoa que quer ser, e que o tempo é curto. Aprende que não importa onde já chegou, mas para onde está indo. Mas, se você não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve.
Aprende que ou você controla seus atos, ou eles o controlarão. E que ser flexível não significa ser fraco, ou não ter personalidade. Pois não importa quão delicada e frágil seja uma situação, sempre existem, pelo menos, dois lados. Aprende que heróis são pessoas que fizeram o que era necessário fazer, enfrentando as consequências. Aprende que paciência requer muita prática. Descobre que algumas vezes a pessoa que você espera que o chute quando você cai é uma das poucas que o ajudam a levantar-se. Aprende que a maturidade tem mais a ver com os tipos de experiência que teve e o que você aprendeu com elas, do que com quantos aniversários você celebrou. Aprende que há mais dos seus pais em você do que você supunha. Aprende que nunca se deve dizer uma criança que sonhos são bobagens. Poucas coisas são tão humilhantes e seria uma tragédia se ela acreditasse nisso. Aprende que quando está com raiva, tem o direito de estar com raiva. Mas isso não te dá o direito de ser cruel. Descobre que só porque alguém não o ama do jeito que você quer que ame, não significa que esse alguém não o ama com tudo o que pode. Pois existem pessoas que nos amam, mas simplesmente não sabem como demonstrar ou viver isso. Aprende que nem sempre é suficiente ser perdoado por alguém. Algumas vezes você tem de aprender a perdoar a si mesmo. Aprende que com a mesma severidade com que julga, você será, algum momento, condenado. Aprende que não importa em quantos pedaços seu coração foi partido, o mundo não para que você o conserte. Aprende que o tempo não é algo que possa voltar. Portanto, plante seu jardim e decore sua alma, em vez de esperar que alguém lhe traga flores. E você aprende que realmente pode suportar, que realmente é forte e que pode ir muito mais longe depois de pensar que não se pode mais. E que realmente a vida tem valor e que você tem valor diante da vida. Nossas dúvidas são traidoras e nos fazem perder o bem que poderíamos conquistar se não fosse o medo de tentar. William Shakespeare. Quando me tornei invisível. Já não sei em que data estamos. Nesta casa não há folhinhas e na minha memória tudo está revolto. As coisas antigas foram desaparecendo e eu também fui apagando sem que ninguém se desse conta. Quando a família cresceu, trocaram-me de quarto, depois passaram-me para outro menor ainda e acompanhada das minhas netas. Agora ocupo o anexo no quintal de trás. Prometeram-me mudar o vidro partido da janela, mas esqueceram-se. E nas noites que por ali sopra um ventinho gelado, aumentam mais as minhas dores reumáticas. Um dia à tarde, dei conta que a minha voz desapareceu. Quando falo, os meus filhos e netos não me respondem. Conversam sem olhar para mim, como se eu não estivesse com eles. Às vezes digo algo, acreditando que apreciarão os meus conselhos, mas não me olham, nem me respondem. Então retiro-me para o meu canto antes de terminar a caneca de café.
Faço isso para que compreendam que estou triste e para que venham procurar-me e peçam perdão. Mas ninguém vem. No dia seguinte disse-lhes: quando eu morrer, então sim, vocês irão sentir a minha falta. E meu neto perguntou: estás viva, avó? Rindo. Estive 3 dias a chorar no meu quarto, até que numa manhã, um dos netos entrou para guardar umas coisas velhas. Nem bom dia me deu. Foi então que me convenci de que sou invisível. Uma vez, os netos vieram dizer-me que iríamos passear ao campo. Fiquei muito feliz. Fazia tanto tempo que não saía. Fui a primeira a levantar, quis arrumar as coisas com calma, afinal, nós velhos somos mais lentos. Assim arranjei-me a tempo de não atrasá-los. Em pouco tempo, todos entravam e saíam correndo da casa, atirando bolas e brinquedos para o carro. Eu já estava pronta e muito alegre, parei na porta e fiquei à espera. Quando se foram embora, compreendi que eu não estava convidada, talvez porque não cabia no carro. Senti que o coração encolhia e o queixo tremia como alguém que tinha vontade de chorar. Eu os entendo. São jovens, riem, sonham, se abraçam, se beijam. E eu? Antes beijava os netos, adorava tê-los nos braços como se fossem meus, e até cantava canções de embalar que tinha esquecido. Mas um dia a minha neta, que acabava de ter um bebê, me disse que não era bom que os velhos beijassem os bebês por questões de saúde. Desde então, não me aproximo mais deles. Tenho tanto medo de contagiá-los. Eu não tenho mágoa deles. Eu perdoo a todos. Porque que culpa têm eles? Que eu tenha me tornado invisível? Ao meu querido pai, pai que aos olhos da criança é herói, pai que aos olhos do jovem, vilão, pai que aos olhos do adulto, um amigo, pai que aos olhos do velho é saudade. Quando eu te via como herói, não sabia quase nada da vida. Sentia-me seguro ao seu lado. Eu só queria ser seu filho. Quando eu te vi como vilão, pensava que já sabia tudo sobre a vida. Não queria proteção, eu só queria ser herói. Quando eu te vi como amigo, pude me dar conta dos erros cometidos. Foi quando realmente te conheci que entendi o sentido da vida. Quando me dei conta de sua falta, a idade já havia me alcançado. Você já não era mais herói, nem vilão, nem amigo e nem solidão. Você virou soma de tudo aquilo que foi, de tudo aquilo que eu pensei que fosse, a síntese da vida que hoje eu vivo. A minha definição da palavra Pai. Luiz Alves.